Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Lá diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Ou seja, toda pessoa que diz que é cristão e não obedece à doutrina de Cristo e os seus mandamentos, Deus não está com ele. A Bíblia fala isso, na segunda epístola de João. Agora, aqui eu vou ler no livro de Coríntios, capítulo 14, versículo 27. Aqui fala da doutrina para quem falar em língua. Está escrito assim, ó. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, a doutrina é para você falar em língua só se houver intérprete, se não estiver, para você estar calado. Então você vai na igreja, todo mundo gritando que é a gritaria, ninguém entende nada. Isso quer dizer que eles estão fora da doutrina. Então eles não têm a Deus. Toda essa pessoa que fala em língua sem intérprete, eles não têm a Deus, porque estão contra a doutrina. Quando você vai aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 6. Aqui Jesus está enviando os 12 discípulos para pregar o evangelho, e olha a doutrina que ele disse, ó. A doutrina que ele deu para eles, a doutrina de Cristo para a igreja, ó. Mateus 10, versículo 6, ó. Jesus falando, ó. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, expulsai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Ó, para pregar o evangelho de graça. Olha lá. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem alpargas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Ou seja, o salário que a pessoa vai receber aqui é o alimento, é um prato de almoço, um prato de janta. Então você vai nas igrejas, todo pastor, cantor, cobrando exageradamente. Ou seja, estão fora da doutrina. Então todo esse pastor, cantor, pregador, que cobra para pregar o evangelho, e essas pessoas que falam em língua sem haver intérprete, eles não têm a Deus. Porque a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então todo pastor, cantor, pregador que cobra para pregar o evangelho não tem a Deus. Toda pessoa que fala em língua sem haver intérprete na congregação não tem a Deus, porque a Bíblia está dizendo que não tem. Palavra de Deus, irmão. E quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13, aqui Jesus diz, ó, Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus está dizendo que você quer que você tenha misericórdia do teu irmão. Se você está pregando uma doutrina falsa, que vai levar ele para o inferno, você não está tendo misericórdia dele. Então essas igrejas não têm misericórdia, não têm amor, é tudo falso. Se cobra para pregar o evangelho e se fala em língua sem haver intérprete, é falso, porque estão fora da doutrina. E a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, lá diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então todas essas igrejas estão sendo guiadas pelo espírito do anticristo. Ele se passa por Cristo enganando o povo, é o diabo. Então é por isso que eu vi irmãos falar eu vi pessoas falar que foi no centro de macumba, o guia mandou ele para a igreja evangélica. Por quê? Porque usando o nome de Cristo é mais fácil. A igreja evangélica está servindo ao diabo, irmão. Vigiar e orar, irmão. Todos que estiver nessa igreja aí não tem salvação, né? Lembre-se que Jesus falou em Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. E eu falo isso para a sua salvação. Amém? Bom dia, Pai.